moçada, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Deixa eu dar uma arrumada aqui nessa câmera. Tô com muita saudade. Eu sei que eu sempre começo os nossos vídeos dizendo para vocês ficarem firmes, né? Porque eu sei que não é nada fácil em todos os sentidos, né? Não só a quarentena, temos que nos resguardarmos mais, mas é consequência de tudo, né? Que esse momento está aí nos proporcionando, né? Que é a falta, às vezes, do trabalho, é fazer um trabalho de forma diferente. São desafios, né, no dia a dia. Então, eu gosto mesmo de começar os vídeos com uma palavra de muito carinho, dizendo que vocês são maravilhosos, que eu gosto muito de vocês. Isso é uma verdade, porque eu já demonstrava isso em sala de aula, né? Quando estávamos juntos. E em breve, moçada, tudo isso vai ter passado e nós vamos estar novamente reunidos, né? Bom, enquanto isso, volto a dizer, contem comigo para qualquer coisa, independente de ser conteúdo da matéria, né, da nossa disciplina de direitos difusos, mas contem comigo para qualquer coisa que precisarem, tá? Vocês podem me ter como uma amiga, tá bom? Bom, o nosso conteúdo é sobre a tutela do idoso, né? Já tem 2 aulas que nós estamos comentando sobre a tutela do idoso e num primeiro momento nós trouxemos aí os princípios aplicáveis à tutela do idoso e falamos do princípio da dignidade da pessoa humana, né? Que a gente analisando o princípio da dignidade da pessoa humana sob o prisma da pessoa idosa, né? A Constituição Federal ela trouxe por meio do artigo 230 assegurando às pessoas idosas a defesa da sua dignidade. O artigo 230 fez questão de colocar, inclusive, o termo, né, que assegura às pessoas idosas a defesa da sua dignidade, porque o princípio da dignidade da pessoa humana é o primeiro aí, né, dos princípios que nós aplicamos às situações em que os idosos se encontram, né? Depois falamos do princípio da proteção integral, aqui comentamos que a pessoa idosa, que é assim considerada pela lei uma pessoa que possui uma idade igual ou superior a 60 anos, né? Que ela exige uma proteção especial em virtude até mesmo da sua situação de vulnerabilidade, né, comparado ao restante da população, e lembrando que a ideia de proteção integral, ela que também é extraída do artigo 230 da Constituição, que impõe à família, ao Estado e à sociedade, né, o dever de amparar as pessoas idosas, né? Assegurando aí o seu direito à participação na comunidade, defendendo a dignidade do idoso e o bem-estar e garantindo-lhes, inclusive, o direito à vida. E lembrando também que a proteção integral, ela funda-se na ideia de que o idoso ele é sujeito não apenas de direitos comuns a qualquer pessoa, como nós, né? Que eu ainda não estou enquadrada, mas daqui a pouco já sou idosa, porque estou com 56 anos, né? Mas também há direitos especiais, né? Que decorrem aí da sua peculiar mesmo condição de uma pessoa em processo de envelhecimento. Por isso que existe o Estatuto do Idoso, né? Porque no Estatuto do Idoso nós temos direitos especiais, específicos à pessoa idosa, além da pessoa idosa ter também os direitos comuns a todos os cidadãos, né? Falando do princípio da prioridade, ou seja, o idoso ele tem, né, uma prioridade absoluta em relação às demais pessoas na efetivação do seu direito à vida, do direito à saúde, do direito à alimentação, educação, cultura, entre outros, né? E por fim, fechamos aí com o princípio da solidariedade social, para dizer que no âmbito aí da tutela do idoso, o princípio da solidariedade ele é identificado como uma norma de conduta imposta a todo cidadão, né? De quê? Para quê? Para observar aí os direitos da pessoa idosa, acolher o ancião, né?
que se encontram aí em risco social, desamparados, sem família, tá? Ou sem condições mínimas de subsistência. Então, solidariedade social no sentido de cooperação mesmo uns com os outros. E depois falamos dos direitos fundamentais da pessoa idosa. Moçada, não precisem preocupar, todos esses direitos estão previstos pelo Estatuto do Idoso. Qualquer dúvida, né, é só dar uma boa lida aí na lei. Mas, basicamente, eu não vou repetir, mas só para a gente relembrar, nós temos aí como direitos fundamentais da pessoa idosa o direito à vida, que não é o direito somente de continuar vivo, mas é também o direito de ter uma vida digna, né? O direito à liberdade, à dignidade e ao respeito, né? Lembrando que o direito à liberdade ele garante ao idoso essa possibilidade de agir conforme sua vontade. Não é porque a pessoa é idosa que ele não tem, né, objetivos de vida, ou não tenha discernimento, ele tem, né, uma liberdade de agir de acordo com a sua conveniência, né, e os seus projetos, tá? Temos outro direito fundamental que é o direito a alimentos, até comentamos aqui que o Estatuto traz, inclusive, a obrigação alimentar sendo solidária, né, podendo aí o idoso optar entre os filhos prestadores, né, o direito à saúde, que o idoso tem uma atenção integral, lembrando que a atenção integral da saúde do idoso está ligada a essa questão multidisciplinar, né, não só a questão de saúde médica, mas também psicológica, psicoterapeuta, psiquiátrica, de fisioterapeutas, né, terapia ocupacional, entre outros, né? O direito à educação, inclusive as universidades da terceira idade são uma realidade, né? O direito ao trabalho, né? O idoso, ele pode, lógico que existem algumas atividades que existem é, é, uma limitação, né, porque deve ser respeitada aí, às vezes a condição física, psíquica ou intelectual do idoso, mas aquelas que não, ele compete em igualdade de condições com os demais, né? Então, inclusive as limitações aí não podem nem ser usadas como critério de diminuição de salário ou, né, de garantir quem é que vai assumir um cargo no primeiro lugar ou não. O direito à convivência familiar e comunitária, né? O direito à previdência e assistência social, o direito à habitação, o direito ao transporte, tá? E entre outros, né? Bom, hoje nós vamos falar, moçada, que é a nossa matéria de hoje, são as medidas de proteção aplicável ao idoso. Essas medidas começam lá no artigo 43 do Estatuto, tá? Do idoso. Bom, o processo de envelhecimento, ele expõe o ser humano aí a uma perda evolutiva e contínua, né, das suas capacidades físicas e mentais. E, de fato, né, a senescência, que é esse estado senil, né, de pessoa já em envelhecimento, ela traz ao homem uma diminuição gradativa da sua capacidade mental e das suas habilidades motoras, né, expondo aí com o passar do tempo a uma série de riscos, né, de ordem física e psíquica, né? Então, a depender aí das circunstâncias em que o idoso viva, a diminuição das capacidades ela é tratada e compensada, né, com cuidados que lhe asseguram uma vida digna. Tá? Bom, então assim, se o idoso ele tem assegurada, né, conforme nós já vimos, a convivência familiar e ou possui inclusive condições econômicas, né, que possam lhe proporcionar aí um conforto emocional, um tratamento adequado a doenças e etc., sem dúvida alguma ele terá um processo de envelhecimento digno. Tá?
Porém, moçada, nos casos em que o idoso ele não possui esse suporte familiar ou ele não tem condições financeiras de custear suas necessidades, ele poderá se ver aí em situação que coloque em risco a de sua dignidade, né? Da sua condição de vida, o que exige aí a tomada de providências voltadas a garantir os seus direitos e os seus interesses. Então, nesse sentido, moçada, foram estabelecidas algumas medidas de proteção, isso é, medidas destinadas a dar efetividade aos princípios da proteção integral e da prioridade. Tá? As medidas de proteção elas deverão ser aplicadas toda vez que os direitos e garantias assegurados à pessoa idosa forem ameaçados ou violados. Então, ameaçados ou violados por quem? Pode ser na situação de uma ameaça ou violação dos direitos dos idosos por uma ação ou por uma omissão da sociedade ou do Estado, né? Por falta, omissão ou abuso da família, do curador ou até mesmo da entidade de atendimento, ou em razão até mesmo da sua condição pessoal. Então, os filhos que não acolhem o pai, né, que não tem onde morar, o Estado que não proporciona aí, um tratamento de saúde adequado ao idoso que dela necessita, né, os parentes, né, que submetem o idoso a situações vexatórias, né, são apenas alguns exemplos aí de situações que colocam o idoso em risco, né, e ferem a sua dignidade, exigindo aí a tomada de providências. Essas providências, elas deverão ser requisitadas pelo Ministério Público e que também poderá ser provocada aí por conselhos de direitos, né, por ONGs e etc., tá? Que tem por atribuição o Ministério Público, né, a defesa dos direitos do idoso, tá? E serão determinadas aí pelo Poder Judiciário por requerimento do MP. Bom, então o artigo 74, inciso 3 do Estatuto do Idoso, que, só para lembrarmos, é a Lei 10.741 de 2003, é uma lei muito recente, né? O Ministério Público ele atua como um substituto processual do idoso que esteja em situação de risco, tá? Abaixo, moçada, nós vamos falar aí na apostila. Eu trouxe, né, na apostilinha um rol exemplificativo de medidas protetivas. Por que eu pus na apostilinha de vocês que é um rol meramente exemplificativo de medidas protetivas? Porque outras existem que talvez não estejam aí elencadas, tá? Então, a primeira delas, que não por ordem hierárquica, mas que dá mais sentido, né, à proteção ao idoso, que é o encaminhamento à família ou curador, né, caso esse idoso precise passar aí por um processo de interdição e ser nomeado aí um curador, né, por meio da curatela, mediante um termo de responsabilidade. Então, o que é isso? Trata-se de uma medida protetiva, tá? Que é aplicável a situações em que o idoso se encontrar afastado da família ou da pessoa que detém a sua curatela, né, que é o curador em caso de interdição, e por qualquer motivo se veja inserido em situação de risco. Só para comentar uma coisa com vocês, não é porque a pessoa é idosa que ela é absolutamente incapaz e precisa aí, ou relativamente incapaz, precisando aí de um curador, né? De um representante legal. A curatela vai existir para o idoso quando ele realmente já está sem discernimento para os atos da vida civil e ele passa por um processo de interdição e aí o juiz, né, por meio de laudos periciais médicos, ele então dá a esse idoso uma curatela, né? Dá a ele uma pessoa que vai representá-lo, tá? Bom, comuns são os casos
em que se constata que o idoso reside afastado da família, né? E em virtude de ver diminuída aí as suas capacidades financeiras, o idoso começa a passar necessidades, inclusive de ordem alimentar, sem que os seus familiares tenham conhecimento. Então, não raras vezes, né, o idoso desenvolve algum vício que não mais permite que viva de maneira isolada, né, sem riscos à sua saúde física e mental. Tá? Nesses casos, moçada, poderá então ocorrer o encaminhamento do idoso à família, isso é, né, aos parentes de sangue ou afinidade, em virtude de um postulado que privilegia a manutenção dos vínculos familiares, de privilégio, né? O encaminhamento ele deverá ser feito mediante um termo de responsabilidade, né? Através do qual aquele que recebeu o idoso ele assume a responsabilidade de lhe dispensar os cuidados que são necessários. Tem até, fazer um parênteses aqui, um julgado do Rio Grande do Sul que deu ao idoso o direito de não morar com uma família, até por meio de uma medida protetiva, que ele entendia ser uma família que não o queria, né, não o aceitava. Então, não se deve, por esse julgado, né, houve entendimento que não se deve forçar a convivência familiar indesejada, porque o melhor interesse do idoso fica prejudicado, tá? Bom, uma segunda medida de proteção é a orientação, apoio e acompanhamento temporários. Bom, essa medida de proteção, moçada, ela é comumente aplicada ao idoso que precisa de assistência psicológica, social ou psiquiátrica, tá? Em situação concreta cuja gravidade, né, ainda não justifica a tomada de medida mais gravosa, né? Então, não raras as vezes, o idoso ele se vê em processo de depressão, né, ou um estado aí de desânimo, tá, que justificam um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Então, por isso é recomendável que o acompanhamento ou direcionamento do idoso sejam realizados por profissionais especializados na área, tá? Por quanto aí, né, o assistente social, o psicólogo ou até mesmo o psiquiatra, por possuir informação técnica, né, eles têm melhores condições aí de auxiliá-lo, tá? A orientação e apoio também terá lugar nos casos em que o idoso necessite de algum acompanhamento ou aconselhamento de natureza nutricional, fisioterápica ou psicomotora. Então, logo que identificado o problema que acomete o idoso, né, é importante que o Ministério Público ou o Poder Judiciário sejam acionados para que a medida protetiva tenha lugar, tá? Bom, requisição para o tratamento da sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. Como é que se dá essa medida? Essa medida protetiva, ela tem lugar quando houver uma necessidade de promover um tratamento ambulatorial ou uma internação do idoso por motivo de saúde a ser prestado aí pelo poder público, tá? Em todas as esferas do governo. Caso não exista um estabelecimento de saúde pública, né, o poder público ele deverá custear o tratamento ou a internação desse idoso em estabelecimento particular. Bom, em qualquer caso, há sempre que se preferir aí o atendimento, né, ou internação domiciliar, conforme até dispõe o próprio parágrafo 1º do artigo 230 da Constituição Federal, que diz que os programas de amparo aos idosos eles serão executados preferencialmente em seus lares, tá?
tais atendimentos, eles deverão ser realizados por equipes multidisciplinares que atuarão aí nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora, né? E só poderão ser realizadas por uma indicação médica com uma expressa concordância do paciente e de sua família. Nós temos aí o PSF, né, municipal, que é o Programa de Saúde da Família, que é uma política pública que tem uma efetividade de medida protetiva muito importante, né? Então, precisa ter a concordância do paciente e da sua família para que esses tratamentos, esses atendimentos, né, por equipes multidisciplinares que atuarão aí, né, em vários níveis, sejam aí realizados, tá? Essa modalidade de atendimento através do sistema denominado Home Care, né, que é em casa, sem dúvida alguma, ela é mais benéfica ao idoso, né, porque o idoso não precisa ficar se expondo, e até mesmo por conta de várias dificuldades que ele tem ao sair de casa, né, posto aí que além de manter o paciente na sua própria residência, tá, o põe também a salvo de infecções hospitalares, né, e contribui positivamente aí para sua melhora, tá? A medida protetiva em questão, ela deriva de uma requisição judicial ou do Ministério Público, tá? De modo que não poderá, de forma alguma, né, ser recusada pelo órgão da saúde. Nós temos um artigo no Estatuto do Idoso, que é o artigo 100, lá no inciso 3, deixa eu ver se é isso mesmo, isso, que prevê como crime a recusa, o retardamento ou dificuldade na prestação de atendimento. Então, é tipificado criminalmente na parte especial aí do Estatuto do Idoso, já que o Estatuto também é um microsistema legislativo e traz dentro dele aí a parte das tipificações criminais, né? É imprescindível, moçada, que a submissão ao tratamento ou internação tenha a concordância do idoso, tá? Com exceção, claro, aí de casos que envolvem internação involuntária ou compulsória por uma doença psiquiátrica, tá? De fato, né, não se pode obrigar o idoso a se submeter a um tratamento, é um direito personalíssimo, né? Estudado aí no segundo período, que vai do artigo 11 ao 21 do Código Civil, e caso essa não seja a sua vontade de se submeter a um tipo de tratamento, ainda mais aí nos casos que envolvam, né, algum tipo de internação em hospital ou casa de saúde, nas quais muitas vezes o idoso acaba sendo abandonado pela sua família. Então, moçada, vamos ficar por aqui, né? Na nossa aula de hoje. Continuamos na nossa aula de sexta-feira, mas vamos fazer uma reflexão em relação a essa questão desse direito humano que é de nós respeitarmos os nossos idosos de hoje, porque nós precisamos entender, né, o respeito a essa dignidade, porque daqui a pouco seremos nós que teremos que reivindicar aí, né, as garantias fundamentais desses direitos nossos como idoso, né, que deverão ser respeitados, tá? Lá no meu Instagram, sem querer fazer propaganda dele, mas tem alguns filmes, indicações de filmes que estão relacionados aí à questão do envelhecimento, né? E do envelhecimento que deve ser feito de forma digna, tá? Fiquem com Deus. Sexta-feira nós estamos de volta. Um beijo no coração de cada um. Se cuidem. Em breve tudo vai dar certo, tá? Um beijo.